Vamos continuando, né? Vamos entender aqui o Leitura Imersiva 2. Chegamos ao terceiro módulo, né? Isso mesmo, terceiro módulo? Tem tanto tempo que eu tô falando, terceiro módulo. Bom, vamos entender de verdade o que é contexto, para que você saiba pesquisar no texto e aprender mais o que você está lendo, né? Bom, pessoal, por que é importante entender o contexto? Há muito tempo a gente vem falando que um dos maiores problemas de algumas linhas teológicas era justamente a má interpretação do contexto, né? Texto sem contexto serve para pretexto de sei lá o quê. Né? O quê? O que significa? Que um texto lido fora de contexto te passa uma informação errada. A culpa não é do texto, a culpa é de quem está lendo o texto. Isso é muito comum até hoje, né? O pessoal vai lá na frente pregar e prega uma mensagem que às vezes faz sentido, não vou dizer que não faz sentido, às vezes faz sentido, como foi nossa introdução, né? Mas por não ler o contexto todo, entender o que é contexto de verdade, acaba pregando outra coisa, que a Bíblia não tem para falar. Aliás, como que eu vou te falar sobre contexto, você vai ter até mais material para preencher o seu sermão, de forma a falar menos bobeira, menos ladainha e mais conteúdo. Então imagina lá o sermão, por exemplo, dos caras que eu mais gosto hoje, né, de texto assim, é o Nicodemos, né? Tem até elogiado muito os comentários do Nicodemos, tem ficado muito bom. Eu até quero comprar o de Gênesis, não comprei ainda, mas quero comprar. Mas o Nicodemos, ele traz tanta coisa sobre o contexto que o sermão dele é praticamente uma aula, né? É um sermão com aplicações, práticas e tudo mais, mas também é uma aula, né? Por que ele consegue isso? Porque ele estuda o texto do jeito certo. Então, naquele período do seu sermão que você não tem nada para falar e você começa a falar da vida dos outros, você começa a falar em coisas que não tem nada a ver, nesse período, o Nicodemos traz informação útil sobre o contexto. Então, o sermão fica muito melhor porque ele realmente é útil, entende? Ele está te trazendo alguma coisa importante. Por isso que é importante entender o contexto todo. Agora, você pode fazer isso também na hora que você vai conversar com o seu amigo, um colega de trabalho ou alguém assim, que não entende direito o texto. Entendendo o contexto do texto, você vai ter mais coisas para conversar com ele. Isso vai fazer com que ele entenda melhor as escrituras e quem sabe, né, o Espírito Santo até converta ele através da sua pregação. Cara, isso pode acontecer, mas exige que nós aprendamos a interpretar o contexto. Por isso que esse módulo é tão importante, tá? E os próximos módulos são fundamentais, tá? Contexto, e o próximo é sobre... esqueci o nome, mas eu vou falar com vocês daqui a pouco. O próximo módulo vai tratar sobre estilos literários da Bíblia. Outra dica para você interpretar. Sim, você vai entender de vez o texto bíblico a ponto de trazer informação útil para quem está ouvindo, beleza? Então vamos lá, ó. Cadê o módulo? Eu minimizei ele, sumiu daqui. Apareceu. Então, você tem aqui agora uma imagem meio CSI, né? Que agora a gente começa a pesquisar mesmo o texto. Conhecer o contexto do texto vai ajudar a entender o sentido do texto automaticamente. 5 regras para textos e contextos. Isso mesmo. Eu vou trazer 5 pontos importantes sobre contexto para vocês. Vamos lá. Contexto não é só a porção de texto antes e depois daquilo que estamos lendo, como muita gente acaba acreditando, e por isso muita gente só lê isso da Bíblia, tá? Você precisa aprender a enxergar com os olhos do autor, os personagens que estão perto, né? E o leitor original do texto, aquele cara lá do primeiro século ou antes disso, né? Nesta imagem nós temos Jesus conversando ali no poço, tá vendo? Eu acredito que aquele poço ele era mais ensolarado do que esse, mas eu achei a imagem interessante para colocar aqui. Nesta imagem, quando você lê o texto de Jesus lá conversando com a mulher no poço, você geralmente só imagina a mulher, o poço e Jesus, né? Mas nós temos tantos elementos na história
que passam desapercebido, que daria para montar um sermão só com os elementos, entende? Você vai aprender isso daqui para frente, né? Primeiro ponto, primeira regra, a regra mais óbvia, né? Nem vou ficar muito tempo falando ela aqui. Todo o texto em questão. Como saber o que Jesus estava ensinando quando disse nem só de pão viverá o homem? Se você só lê isso, como você vai saber? Não tem como, você precisa ler tudo. Então a primeira pergunta que você tem que fazer, onde começou o texto? Aonde que esse texto inicia? Alguém está escrevendo, ele começa em algum lugar e ele termina em algum lugar sobre esse tempo da história, tá? Isso é o básico sobre o contexto, né? Mas a gente começa no básico mesmo, depois a gente vai se aprofundar mais. Agora, uma outra pergunta que pouca gente faz. Há referências antigas no texto? Por exemplo, Jesus, aqui no texto, nem só de pão viverá o homem, ele não está inventando o texto. Ele está citando Deuteronômio 8, versículo 3. Sabia? E o que a referência está ensinando? Olha aí, tudo isso tem a ver com todo o texto, tá? Para você entender todo o texto, quando alguém cita um texto, você tem que entender a mente dele sobre aquele texto. Então, por que Jesus citou Deuteronômio 8, versículo 3? Provavelmente porque ele viu que aquela situação era semelhante à situação de Deuteronômio 8:3. Agora, qual era a situação de Deuteronômio 8:3? Aí você tem que ir no texto descobrir. Por isso que uma Bíblia com referência te ajuda nesse ponto. O último módulo do Leitura Imersiva 2 vai tratar sobre os materiais que você usa. Eu vou te falar a maneira certa de usar cada material na hora de estudar teologia, tá? Muitos materiais eu vou trazer para vocês, alguns poucos falados, né? Quais conclusões são obtidas do personagem central do texto? Jesus, nesse caso. Por que Jesus citou nem só de pão viverá o homem? Aí cabe uma pesquisa sua, você tem que ir para o texto e ler. Afinal de contas, estamos entendendo o que o texto está falando. Não sou eu, é o texto. Então tem que ir para o texto fazer isso, né? Mas a primeira regra, todo o texto em questão, né? Onde começa e onde termina, citação externa, o que ele está falando. Tudo isso tem que ser questionado. E eu estou falando isso aqui, mas isso não é uma coisa que você vai ficar 2 meses fazendo, não, tá? Isso você faz a hora. Então, por exemplo, no primeiro vídeo, né, na introdução, nós lemos Romanos 15 e eu já tinha pesquisado um pouco para trazer para vocês, mas o que eu li é basicamente o que eu percebi lendo o capítulo anterior, né? E lembrando da história do povo judeu e tudo mais, porque eu já tinha estudado sobre isso, mas esse era o contexto. Entende? E Paulo vai usar textos do Antigo Testamento sobre os gentios nesse capítulo 15 também, 15:16, ele vai fazer isso. Cara, tudo isso te leva à compreensão completa da mente do escritor, tá? Eu sempre falo para vocês, é possível interpretar o texto corretamente, tá bom? Algumas pessoas vão falar assim, não é impossível interpretar. A Bíblia é infalível, mas a sua interpretação não. Errado isso, essa informação é totalmente irrelevante. Aliás, irrelevante não, ela é totalmente errada. Se você entende a mente do escritor, fazendo pesquisa no texto, você interpretou do jeito certo. Entende? Só que você tem que estudar. Não adianta colocar a sua opinião antes de ir para o texto estudar. Tem que estudar o texto. Entendeu? Então algumas pessoas acham que a interpretação ela pode errar, mas a Bíblia não erra. Não, se você interpretou o que está escrito no texto, você acertou. Porque o texto está ali para você entendê-lo, né? Então, primeira questão resolvida aqui, regra de ouro, todo o texto em questão, mas a gente vai se aprofundar mais. Leitura imersiva, né? Estamos afundando para entender melhor o que tem nesse iceberg chamado Bíblia, né? Ainda mais para o mundo, a Bíblia é um iceberg para o mundo mesmo, né? Primeiro, o autor, quem está escrevendo o texto. Segundo, os destinatários. É importante saber para quem foi escrito o texto. Todo texto possui um autor e um destinatário, todos os textos. Quando escreveu Eclesiastes, por exemplo, o que Salomão estava ensinando aos destinatários originais? Aí cabe uma pequena pesquisa para descobrir, né? Mas lendo o texto de Eclesiastes, dá a impressão de que Salomão é um cara triste, porque fez alguma coisa de errado na vida, você vai entender lendo a história de Salomão, e agora ele percebeu o valor da sabedoria, né?
que é algo que ele acabou abandonando no meio do caminho. Então, Salomão é um cara que entendeu o valor da sabedoria, entendeu a futilidade da sua própria vida através das suas experiências, e agora ele começa a nos ensinar a viver do jeito certo. Só falei isso para você, o restante você tem que pesquisar, tá bom? Outra coisa, qual a importância da segunda carta de Pedro para os leitores originais da época? Você sabe que o autor é Pedro, mas qual a importância para os destinatários? Você descobre isso lendo o texto, tá bom? É lendo o texto, você não precisa ser um gênio em grego para descobrir isso aqui não, você só tem que ler o texto, tá aí já escrito na sua mão. Em uma carta tão pequena como a segunda de Pedro, você consegue fazer isso de uma vezada só, tá bom? E isso é muito interessante. Usando o que eu te mostrei no Leitura Imersiva 1, você faz isso aqui numa tacada só. Por exemplo, lá no nosso canal no YouTube, eu fiz uma série de vídeos sobre Judas, né, usando o texto de Judas. Só. É claro que eu peguei informações de fora, eu tive que estudar um pouco de fora, mas as informações mais importantes estavam na carta de Judas, né? E o restante complementa o estudo, mas está tudo ali. Isso não demora um ano, não, como eu vou repetir, isso não demora um ano para fazer, não, por favor. Não é para você parar de fazer tudo na sua vida e agora eu só quero descobrir sobre o autor e os destinatários. Você descobre essa informação rápido agora, tá? É muito mais fácil do que na época deles, né? Do que no passado, aliás. Primeira questão que você tem que se responder: quem é o autor do texto? Né? Mesmo que seja uma suposição, como por exemplo Eclesiastes, né? Existem provas de que é Salomão, mas geralmente se supõe que seja Salomão. Eu acho que seja, que é ele, né? Mas enfim, não podemos negar de que não há nenhuma palavra em Eclesiastes falando que é Salomão. Embora eu acredite que seja. Outra carta, a carta aos Hebreus, por exemplo, né? Você tem que entender quem é o autor do texto. É Paulo? Será que é Paulo? Provavelmente seja Paulo, né? Provavelmente. Faz sentido ser Paulo? Aí você vai ter que entender um pouco da história de Paulo para definir isso. Na verdade, quem fala assim, é Paulo, fez isso já também, né? É só um exemplo que eu tô usando para você. Quem é o autor do texto? É importante saber quem está escrevendo. Outra coisa, quem são os destinatários? Você pode até abrir Hebreus capítulo 6 e ler o texto e falar que ali fala sobre perda de salvação. Você pode fazer isso. O problema é que você não está falando o que o autor está dizendo. Então você está usando o texto para falar outra coisa. O autor aos Hebreus ele está falando com os destinatários que estavam abandonando a fé cristã e voltando para o judaísmo. Entende? Agora sim, você vai ler o texto e vai entender o que o autor está falando. Quem são os destinatários? É importante entender quem são os destinatários do texto para fazer as aplicações corretas do texto, tá bom? Então, olha só. Parece tão simples, né? Mas não é tão simples assim. E, na verdade, agrega conteúdo para que você entenda melhor o que você está lendo, entende? Então, os autores e os destinatários, isso ainda é básico, tá? A gente vai entrar ainda nas coisas mais profundas. Qual é o contexto da época em que foi escrito? Eu citei Hebreus, eu citei Eclesiastes, a gente tem em Salmo vários contextos diferentes que você vai descobrir lendo o texto mesmo, mas essa pergunta precisa ser respondida. Qual é o contexto da época que foi escrito? Por exemplo, falei da última vez de Juízes, né? E falei sobre Sansão e Dalila. Qual é o contexto de Sansão em Juízes? Qual é o contexto? O povo estava entrando na Terra Prometida, havia abandonado os caminhos do Senhor, não tinha obedecido o que Deus estava mandando. Estou falando já para você sobre os destinatários do texto. Estavam se envolvendo com os ídolos de outros povos, e então Deus levanta um inimigo para atacá-los por causa disso. Eles se arrependem, Deus envia um juiz, Sansão. Entende? Para fazer tudo isso. Olha só, quanta informação até chegar no personagem que seria o principal. Sendo que na realidade o personagem principal talvez seja o povo, não Sansão. Sansão é o juiz que aparece no meio da história. Então é importante que você pesquise e entenda quem são os destinatários ou destinatário para não fazer
a aplicação errada do texto, ou para que você entenda melhor, sua mente exploda com tanta informação a respeito do texto, tá? De qualquer forma, tudo isso vai fazer você entender melhor e aprender mais enquanto está lendo, beleza? Terceira regra, isso aqui a gente está afundando um pouco mais agora, né? Quem são os personagens do texto? Eu sei que a Bíblia é um livro de personagens reais. Eu não estou falando que não é. Estou usando o termo personagens só para você entender que são as pessoas, sujeitos do texto, tá? Às vezes deixamos de ler os personagens do texto e não visualizamos a cena completa. Como no caso do batismo de fogo em João Batista. Aqui tem um erro muito comum no batismo de fogo de João Batista, né? Como os personagens estão interagindo no texto. Por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui na prática agora, usando João Batista. Vamos lembrar da história de João Batista. João Batista estava batizando, né? E ele estava batizando o povo que havia ouvido ele pregar, porque ele era um profeta que pregava, e esse povo tinha se arrependido e estava sendo batizado para o arrependimento dos seus pecados, para perdão dos seus pecados, né? Ok, até aí nós temos dois personagens, João Batista e as pessoas que estavam ouvindo e sendo batizadas. Dois tipos de personagem. Mas entra um terceiro tipo de personagem na história. E é por não entender esse cenário, não enxergar o contexto do cenário, que as pessoas entendem errado. Entram ali os fariseus. O que os fariseus fazem no texto? Sei de cor, né? Sei de cor porque eu li bastante esse texto. Eles começam a criticar João Batista. E João Batista fala que ele não vai batizar aqueles caras. Por quê? Eles não haviam se arrependido. Eles eram rebeldes. O batismo deles era um batismo de fogo, tá? Esse batismo de fogo foi derramado pelo próprio Jesus. Basta ler Mateus 23 para você ver Jesus condenando aqueles falsos líderes, né? E isso realmente acontece até 90 depois de Cristo, tá? É uma profecia, um batismo de fogo que realmente cai sobre eles até 90. Então, olha só. Enxergamos três personagens. João Batista, os caras que estavam se arrependendo e eram batizados, os fariseus, os mestres, aqueles caras ali, os hipócritas, hein, Jesus fala, que chegam no batismo de João, criticam ele e são rejeitados por João. Entendeu? Como é que os personagens estão ali no texto? Então, isso tudo ajuda a entender, né? O autor do texto ou o principal do texto, por exemplo, é importante a gente entender que eles estão fazendo no texto. O personagem que cria um conflito sempre tem. Por exemplo, quando os falsos líderes trazem uma mulher pega em adultério. Geralmente a gente só enxerga Jesus e a mulher pega em adultério. Mas a gente não procura o homem que foi pego em adultério. Já parou para pensar? Por quê? Porque você não está pensando no contexto, entende? Jesus, ele fala com uma mulher, mas cadê o homem? Os dois eram levados, não era só a mulher não, tá? Os dois pela lei que são levados. Aí nós temos alguns líderes ali que trazem a mulher. Aí fazendo a pergunta certa, você... entendi. Os caras trouxeram uma mulher só para pegar Jesus. Eles queriam, na verdade, condenar Jesus, não a mulher. Eles não queriam seguir as regras. Se fossem seguir as regras, tinham trazido o cara também. Mas aí agora nós temos três personagens. Jesus, a mulher e os caras que trouxeram a mulher para Jesus condenar. E é por isso que a resposta de Jesus é tão impactante, tanto na mulher quanto naqueles que ouvem a resposta de Jesus. Três tipos de personagem no texto. Cada personagem gera um sermão novo, tá? Primeiro, Jesus tratando do pecador. Você comprou o curso no Hotmart, eu tô te dando uns 3 sermões agora para você fazer no próximo mês na igreja. Jesus, aquele que julga o pecador, né? E nós temos 2 tipos de pecadores: o pecador que foi pego em pecado e se arrepende, e os pecadores hipócritas que não se arrependem são julgados também por Jesus. Primeiro sermão. Segundo sermão, somos pegos por Cristo em pecado, em adultério.
e como ele nos trata, né? Terceiro sermão, os hipócritas serão julgados por Jesus com mais rigor, né? Que são os fariseus ali, os mestres da lei, e eles são mesmo, né? Como eu já disse ali no exemplo de João Batista, que está aqui do lado, em Mateus 23 você percebe tudo isso. 3 sermões, se não 4, acho que tem uns 4 sermões aí, né? Você nem pagou pelo sermão, já te entreguei, né? Então nós temos aí o autor do texto, o personagem que cria o conflito e aqueles que estão no meio do conflito. Vamos pegar outro exemplo, Mateus 4, né? Quando Jesus é tentado, 4 não, o texto de Jesus sendo tentado, tem personagens ali, Jesus e Satanás, né? Mas a palavra de Deus está ali. Um outro personagem ignorado é o Espírito Santo, que leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Aí, mais personagens. Aí a sua explicação começa a ficar maior do texto, com mais conteúdo, e você começa a aprender mais sobre o texto. Entendeu? Você precisa identificar cada personagem, compreender separadamente o que estão fazendo no texto, além do que o personagem 1 está ensinando, que nesse caso ele seria Jesus, João aqui, né, no nosso texto. Mas enfim, cada texto tem um contexto, e essa terceira regra já vai ajudar você a entender mais o texto e a explicar melhor o texto. Quarta regra, totalmente ignorada pela maioria das pessoas, né? Cultura e política. Por que eu indico muito o comentário histórico e cultural da Bíblia? Porque ele vai tratar dos 2 pontos que você acha menos informação por aí. Então, os autores daquele comentário, são 2 volumes, né, Novo Testamento e Antigo Testamento, eles vão tratar justamente da cultura do povo, né, em cada ato da história. Falamos sobre os atos da história agora, então o comentário histórico-cultural te ajuda a entender isso. Você precisa entender que em todo momento a cultura e a política estão falando na Bíblia, né? Por exemplo, o que acontece... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, tem outro exemplo ali. O que acontece em Juízes, que é um texto que... Juízes não, o que acontece no Egito, por exemplo. É uma jogada política no Egito, né? Nós tínhamos José governando o Egito, né? Mas ele não agradou tanto alguns egípcios, né? Tanto que depois que ele morreu, politicamente, outra pessoa que substituiu ele não gostava do que ele estava fazendo, sabe? E ele quis mudar a política do país. E nesta mudança, o povo de Deus começa a sofrer. Por que o povo de Deus é colocado como escravo? Né? Por que ele é pressionado? Porque ele estava crescendo muito. Política, tá? Isso trata de política, uma estratégia política. Segunda estratégia, por que mataram as crianças? Não é só para o milagre de Moisés acontecer, não. Mataram as crianças do sexo masculino, como hoje tentam fazer, né, com o aborto e tudo mais, o feminismo e tudo mais, né? Mataram as crianças do sexo masculino para que o povo de Deus não continuasse crescendo. Se você cria só mulheres, outros povos é que vão procriar nelas, digamos assim, né? É a palavra feia agora, né? Mas é isso. Agora, se você cria homens, são cabeças, são líderes que vão crescer. Então, olha só, a cultura e a política está falando o tempo todo. Por que o povo de Deus cai depois disso, né? Por que o povo de Deus cai quando entra na Terra Prometida? Por causa da cultura. Eles deveriam permanecer na cultura bíblica, aquela que Deus havia ordenado para eles, mas eles se misturam com outras culturas. E isso leva eles a uma guerra política, que é o juízo de Deus ali em Juízes. Só uma das várias formas, uns vários exemplos que a gente pode citar, né? Então, algumas coisas precisam ser questionadas. Por exemplo, qual o contexto cultural do texto? Quando você abre um texto profético, você vai ter ali 2 contextos, né? O contexto onde um povo sofre por causa do pecado e outro contexto onde o povo abandona Deus por uma outra cultura. Você tem as 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo e também você tem muita perseguição política por causa da cultura. Cultura e política são usadas na Bíblia, tá? O tempo todo. Então, por isso que é bom você ficar esperto
a respeito disso. Qual o contexto político do texto? Como os receptores interagem neste contexto político e cultural, né? Nós temos lá a primeira reforma, né, que eu considero a primeira reforma, o rei Josias, né? Tomara que eu não tenha errado, mas o rei Josias, ele entra no poder e aí alguém limpando o templo descobre que nada do que estava escrito na Torá estava sendo posto em prática. Muito pelo contrário, a cultura do povo estava totalmente mudada. Por isso, o rei político decide fazer uma geral na cultura do povo de Deus. Então, olha só, como é que fica diferente a explicação, né? E eu estou tratando corretamente do contexto, não estou mudando nada, só estou explicando o que está escrito, né? O exemplo que eu coloquei aqui no slide, ó, Tiago, ao escrever a sua carta, relata problemas políticos, que são as provações dos cristãos, né? E também culturais, os crentes voltando a viver no pecado. Os dois contextos estão em Tiago, por exemplo. Primeiro, o povo estava sendo perseguido, né? Naquela época havia perseguição religiosa, cultura, e a perseguição política, né? Eles queriam ser reverenciados, os governadores e tudo mais, e os cristãos só reverenciam Jesus. Perseguição política por causa da cultura. Mas outro problema também estava acontecendo em Tiago, que é o povo voltando a viver em pecado, cultura. Entende? Mesmo sendo perseguidos, aquele povo ainda se voltou ao pecado. Impressionante, né? O nosso coração como funciona, né? É desse jeito mesmo. Então, olha só, um aspecto importante a respeito do contexto de um texto. Você acha que é só ler. O profeta Elias, por exemplo, Eliseu, eles fizeram vários milagres, né? E o milagre do azeite, né? Eu esqueci agora. Existe um contexto político ali. Você vai pesquisar agora e vai descobrir, obviamente, né? Quinto e último ponto. São 5 mesmo? São 5. 5 regras, né? Quinta regra a respeito do contexto. Cenário geral do texto. E agora eu estou dizendo sobre o cenário mesmo, tá? O cenário onde está acontecendo as coisas. Ó. Precisamos enxergar ou imaginar o cenário geral do texto se quisermos entender a mente do autor e dos personagens. O bom exemplo é tentar visualizar como numa cena de filme. Imagine Jesus e a mulher presa por adultério. O que você consegue ver no mesmo cenário? A resposta está no texto, né? Mas olha só. Imaginando agora a mulher, eu imagino Jesus estava escrevendo no chão, né? Então eu imagino que seja um lugar onde o chão era de terra também. Eu imagino que aquela mulher tenha sido jogada na frente de Jesus, que ela tenha se machucado na queda também, e que no momento que eles pegaram as pedras para matar aquela mulher, que eles pensaram em pegar essas pedras, eu consigo imaginar o tamanho da pedra, porque era para matar ela. Tudo isso tem a ver com o texto. Por exemplo, eles iam pegar pedras enquanto Jesus desenhava no chão. Do mesmo lugar que eles pegaram as pedras, Jesus estava desenhando, e aí depois ele traz um ensino tão grande para aquelas pessoas a respeito do julgamento. Então, cada cenário tem informações relevantes, né? Cada cenário vai te ensinar um pouco mais sobre o texto, se você prestar atenção no cenário, né? Então, vamos lá. Vamos questionar quais elementos importantes possuem o cenário. Falamos da mulher no poço. Nós temos a água e nós temos o poço também, né? E não era uma coisa fácil de pegar. Nós temos o calor, afinal de contas Jesus parou para tomar água porque estava com sede. Temos o calor. Mas no meio do calor nós temos uma segunda água que ela é superior à água que mata o calor físico, que é a água da vida, Jesus. Temos essa informação também no texto. Vamos pegar outro exemplo aqui da pesca, né? A pesca não, de Pedro caminhando sobre o mar, né? Sobre o rio, lá, não lembro agora se era rio ou mar. Peguei do nada. Fui lá no meu dicionário, na minha mente, peguei um exemplo aleatório. Nós temos o mar está agitado, né? Cara, não é andar na calçada, é andar em cima da água. Então alguém está olhando para o fundo e vendo a profundidade daquilo lá. Temos um barquinho também, que deve ser pequeno.
temos o vento que estava batendo também e temos Jesus caminhando sobre a água. Tudo isso é importante, vai te ajudar a entender melhor o texto, né? Temos Jesus com fome no deserto. Como assim no deserto? No calor, durante dias, sem alimento, poeira, sol, cansaço, e aí vem a serpente, maldita serpente, e oferece o que para ele? Comida, né? Cara, tudo isso traz informação rica sobre o cenário, né? Sobre o contexto. Estamos falando do contexto ainda. Quanta informação, hein? 5 regras aí para você entender. O personagem central está usando algum elemento para ensinar? Qual elemento ele está usando para ensinar? Jesus usou a água, Jesus usou o pão, usou o vinho, o fruto da videira, né? O escritor está usando o cenário como fonte de ensino. Pega, por exemplo, as curas de Jesus, né? Ele está usando o cenário como fonte? Talvez sim. Você precisa entender melhor o cenário. Tudo isso vai fazer com que você imagine o texto também, para que você entenda o que o autor está falando. É muita informação, né? É muita informação. Por isso você vai ter que ver esse módulo de novo. E olha só, o próximo módulo vai ter informação também. Mas com o tempo você vai conseguindo fazer isso automaticamente. Vai ficando mais fácil de você entender o texto, né? Quando Jesus chega ao poço para conversar com a mulher samaritana, usa a própria água que pediu para ensinar sobre a salvação. Os elementos do cenário são usados para ensinar também. É importante ficar ligado. Mais um módulo terminado aqui. Vamos dar uma repetida aqui para saber o que a gente falou. Contexto tem a ver com o cenário geral do texto. Tem a ver com a cultura e a política envolvida no texto. Tem a ver com os personagens do texto, as pessoas que estão ali naquela cena. Tem a ver com o autor e o destinatário. Quando eu digo autor e destinatário, eu não estou falando sobre as pessoas que estão na cena. Estou falando sobre as pessoas que recebem o texto posteriormente, tá? E tem a ver com todo o texto, que é o óbvio e o básico de todo estudo sobre contexto, né? Tudo isso vai ajudar a aprender mais. Agora, o próximo módulo, módulo 4, ele é bem ignorado. E é chato ver ele ser ignorado, uma vez que ele vai te ajudar a interpretar a Bíblia, tá? Principalmente aquelas partes difíceis da Bíblia. Então, por favor, venha no módulo 4, porque você precisa dessas informações também, tá? Eu te aguardo lá.